Fala pessoas, dia 17/10, terça-feira, e antes de ir às notícias internacionais, inclusive, soltei um vídeo ontem exclusivo aqui no canal, importantíssimo para você entender por que a esquerda está desnuda, está nua, que os globalistas colocaram a esquerda numa sinuca de bico. Inclusive nem a direita mais extrema aí, que gosta de namorar com a esquerda, consegue mais defender a esquerda. E antes a esquerda apontava o dedo para a direita, chamando de fascista, de NAZI, de antissemita, de um monte de coisa, mas eles não conseguem disfarçar a neutralidade, por mais que tentem, né? A explicação do governo brasileiro para não chamar o Hamas de grupo terrorista, né? Vídeo exclusivo de ontem ficou muito bom, assista, porque a gente vai conseguir aí entender todo o contexto da coisa. E a explicação do governo é que a ONU, que também não presta, falou que aí não está classificado como terrorismo de verdade. O PT continua com aquela neutralidade. O PT condena assassinatos do Hamas e acusa Israel de genocídio. Israel leva um ataque covarde. Pessoas ainda estão raptadas. Vai se imaginar aí o que está acontecendo com essas pessoas, mas Israel é genocida. O Brasil vê com preocupação a expansão do conflito Israel-Hamas pelo Oriente Médio. Que preocupação. Por quê? Porque eles querem parar Israel. Israel não está ficando quieta, inclusive aqui no Brasil. Falta empenho do Brasil para liberar reféns nas mãos do Hamas, diz o embaixador de Israel. Daniel Zonshine cobrou mais ações do governo brasileiro e descartou qualquer negociação com Hamas para a libertação dos reféns, como a troca dos prisioneiros proposta pelo Catar. Ele fala, o governo está muito preocupado com os cidadãos em Gaza. Fizeram muitos esforços, falando com presidentes e ministros, mas para liberar os reféns sequestrados pelos Hamas, não vemos muito nesse sentido e está descendo o cacete no governo. O embaixador israelense diz que o número de reféns pode, inclusive, superar 199 confirmados hoje pelo governo de seu país. Pode ser maior esse número, mas não temos certeza se estão vivos. Há pessoas que precisam de medicamentos. Vão desde bebês até idosos com mais de 85 anos, sobreviventes do Holocausto, né? E aí, a esquerda fazendo vista grossa. E a gente vai ver aí quem é realmente NAZI da coisa, né? Estados Unidos e Rússia pressionam o Brasil para modificar a resolução sobre Gaza na ONU. O que está acontecendo? Estados Unidos, né, gostaria que o Brasil não falasse, como foi de início assim, né, que cessar fogo, que deixa entender que Israel não pode se defender. Os Estados Unidos não quer isso. E a Rússia quer que cesse fogo, né, que não tenha um ataque aí na Palestina. Por que será? Desenho tá simples, tá fácil para você. Israel-Hamas, Conselho de Segurança da ONU, rejeita a proposta da Rússia. E foi rejeitado. Inclusive o Brasil, ele se absteve, né, para manter aquela, vamos dizer assim, neutralidade da coisa. Então, entre Estados Unidos e a Rússia, o Brasil falou, olha, quer saber, vamos ficar quieto aqui, né? E foi isso que aconteceu. O Conselho de Segurança da ONU rejeita a resolução da Rússia sobre guerra em Gaza, mostrando uma vitória dos Estados Unidos sobre a Rússia aí, que tem aí, vamos dizer assim, uma predileção, né, aos palestinos. Estados Unidos confirmam viagem de Biden a Israel na quarta-feira. Então o Biden vai para Israel mostrar apoio, né? E eu fico me perguntando por que o Lula não vai também, né? Já teve gente aí falando que o Lula é vassalo do Biden, poderia ir os dois juntos, né? Será que vão? Lógico que não. Eu acho que o Lula não vai querer. Xi e Putin se reúnem em Pequim enquanto tensões com os Estados Unidos se agravam. E aí, um encontro raro mostra aí que tanto Putin quanto Xi Jinping estão conversando e vendo aí o escalar da coisa. Será que tem dedo dos dois? O que vocês acham? Me digam. Pode escrever aí nos comentários. Olha só o que a China está fazendo. O TikTok informa que derrubou mais de 500 mil vídeos e transmissões ao vivo do conflito entre Israel e Hamas. Então, vamos dizer assim que aconteceu um ataque, um conflito, mas o TikTok quer que nada seja reconhecido ou mostrado na sua rede social. Difícil achar uma rede social boa, né? Sempre tem algum tipo de shadowban ou limitação dependendo dos interesses do dono da rede social, né? Nesse caso da China. Não se atrevam a nos atacar, diz Irã sobre possível ação de Israel, né? Então tá falando aí o Irã, olha, inclusive, que é um dos apoiadores, ó, o Irã é um dos principais apoiadores do Hamas. O país chegou a celebrar e elogiar os ataques do grupo ao território israelense, mas negou seu envolvimento nas ações, né? E falou para Israel, ó, se vocês atacar o bicho pega. Só que olha que interessante, quão preocupante tá? General americana vê intenções malignas da China, da Rússia, do Irã e do Hezbollah no Brasil, tá? Então você vê o impacto da coisa, que não é brincadeira. Em seguida mencionou as passagens de navios de guerra do Irã e da Rússia na América do Sul para assinalar as intenções malignas dos competidores dos Estados Unidos na região. Então o que eu estou dizendo? Pararam aqui com navios iranianos, né? Rússia veio aqui com um pacotão de 5 toneladas, né?
E ainda tem gente que acha que o Lula, que permitiu tudo isso, fez a maior vista grossa, tá aí do lado dos globalistas. Lê do engano, lê do engano. O deputado pede criação de plano para proteger sinagogas no Brasil. Aí a gente vê o Pazuello, que inclusive enfrentou, né, de uma forma assim corajosa a CPMI da época, tudo. Mas teve gente que elogiou, né, o Múcio. E quando é o Pazuello fazendo as coisas, aposto que não vai ter elogio, né? Então você vê a direita elogiando mais a esquerda e a direita que deveria receber elogios, não é, né? Agora vamos deixar de lado um pouco, né, isso aí. Lembrando, o vídeo exclusivo ficou muito interessante pra gente, né, ver toda a situação, e isso foi esse ataque, né, do Hamas mostrou aí, desenhou muito o posicionamento político de muita gente que eu acompanhava de outros países se mostrou com esse ataque, pessoas que eu achava que era direita, a direita alt-right americana mostrando o seu posicionamento, tudo ficou muito cristalino, existia aí um véu, né? Existia toda uma cobertura sobre o que pensava cada um, e isso foi revelado muito, né? O posicionamento de muita gente aí que se dizia de direita. Mas vamos falar um pouco do Brasil, questão de importações, e eu vou mostrar aqui 2 prints, né? E um bem esdrúxulo. Vamos dizer assim que eu sou um editor de vídeo, que realmente eu tenho dinheiro para comprar uma placa dessa, e vou na AliExpress e quero uma 4090 de 13 mil reais, quase 14 mil reais. Agora 99% do site AliExpress já está com remessa conforme. Quanto ficaria essa placa de 14 mil reais? Com um desconto de 35. Ficaria 26.720 reais, imposto de 12 mil reais. Tudo bem que é um exemplo assim meio extremo, já que essa placa pode ser encontrada aqui no Brasil, mas veja, imagina 12.859 reais de imposto para o Estado, né? Para ver aí um monte de gente andando com o avião da FAB. Aqui um PlayStation 5, por exemplo, 4.380 no AliExpress, vem aqui na bagatela de 8.444, 4 mil reais de imposto, tá? Mas relaxa que eu estava enganado, todo mundo estava enganado, porque o governo pensa na gente e eu li do engano meu achando que a gente estava sendo prejudicado. Olha só o que a mídia vem falando pra gente ficar ligado, o quanto esse governo é maravilhoso. Nova forma de tributação, freia compras de viciados em sites asiáticos. Estão salvando as pessoas de vício, veja só. Eu não dormia mais, comprei mais quando estava em depressão, quando as encomendas chegavam eu nem lembrava que tinha comprado aquilo. Essas são as frases de pessoas que se diziam viciadas em comprar em aplicativo de produtos importados da China. Olha só, salvando pessoas, e não é um site só não. Imposto cura vício em compras pela China e Shopee. Olha só como esse governo do amor é realmente amável. Viciados em Shein e Shopee se assustam com o imposto e dizem que agora vão se controlar. Acabou o problema. E vocês achando que era algo ruim. Olha aqui as notícias ótimas. Ficou na 11ª posição em 2022 com Bolsonaro e FMI prevê que Brasil deve se tornar a 9ª maior economia do mundo ainda em 2023. Olha a cara do Haddad aqui, olha essa cara aqui, ó, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui mais algumas coisas. Carrefour vai fechar 16 lojas em Belo Horizonte e devolver imóveis alugados em concorrente local. 16 lojas, tá? Inadimplência de empresas bate recorde em agosto de Serasa. Mais de 6,5 milhões de empresas fecharam o mês negativadas. 89% são pequenas e médias, mas está detonando economicamente. Tá achando pouco? Tá achando pouco o amor? A ANEEL decidirá sobre reajuste de até 9,3% na conta de luz em São Paulo, Brasília e Goiás. Há pouco imposto? Então paga um pouco mais de energia. Vamos fazer o reajuste, é isso que a gente precisa. Mas olha só, o pessoal fala que empresas estão fechando, esse negócio de Uber sair do Brasil e tal. Não é toda que sai não, tá? Tem gente investindo, tá? Deixa de ser pessimista, porque com o pai presidente de novo, Lulinha prepara retorno aos negócios. Vamos dar uma lida. Após o arquivamento dos inquéritos na Operação Lava Jato e há poucos meses do fim do primeiro ano de mandato de seu pai, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, começou a preparar terreno para sua volta ao mundo dos negócios. Para tanto, tirou da gaveta uma das empresas que usou para prestar serviços à Oi e para receber pagamento do Instituto Lula. O novo endereço de sua sede fica em uma sala que está há anos bloqueada na justiça por ter pertencido a um chefão de tráfico internacional de drogas. Coisa boba, nada demais. Mas o importante, né, que tiraram o Bolsonaro. O governo Lula bloqueia 116 milhões do orçamento da CAPES, né? Porque falava que o Bolsonaro era anti-ciência, né? Pois é, tirando aí 116 milhões daí do pessoal de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior deste ano.
Pois é, o problema era as rachadinhas, né? Os problemas. Ah, porque o filho do Bolsonaro deve ter pegou aí 3 mil reais de um assessor. É um crime muito horrendo, né? E o pessoal vem no meu canal aqui, você está passando pano, porque são todos iguais. Bolsonaro e Lula são iguais, é bolsopetismo. Então vamos ver essa notícia de abril aqui, ó. Governo Bolsonaro quis ampliar a isenção de imposto de importação para até $100. Enquanto em menos de um ano o Lula conseguiu destruir, né, praticamente aí as importações aqui no Brasil que ajudava o povo pobre, né? O povo que era pobre e precisava de um negocinho outro, comprar um kit Xeon para colocar na máquina, vocês estão ligados? Não consegue mais, né? Então ferrou completamente os pobres. Bolsonaro queria aumentar a isenção para $100. Pois é, perdemos, né? Fazer o quê? Pelo menos eu não fui enganado, né? Agora o que teve de otário aí não tá no gibi. O brasileiro é muito otário, né? Vamos lá. Michele Bolsonaro chama chocolate bis de comunista, né? E eu, sinceramente, o pessoal tira sarro. E eu não tiro sarro não, sabe por quê? Porque pelo menos ela teve coragem de citar aí comunismo, né? Já que boa parte da direita tava de namorico com o comunismo. Vi um PCO, elogiava, vi um PCdoB, elogiava, né? E aí o Lula comunista estava quase se tornando globalista, né? Pelo menos ela jogou a real, já que o Bis vem apoiando aí, e tem apoio, inclusive, de políticos de esquerda. Pelo menos está correta. Obesidade é fator de risco para câncer de mama, entenda. Além do câncer de mama, a obesidade é fator de risco para outros 12 tipos de câncer. Veja qual é o impacto na saúde e como prevenir. Engraçado que falava que obesidade não era nada, a pessoa conseguia ser saudável mesmo obesa, né? E eu fico pensando assim, será que mudou alguma coisa? Será que o nível de câncer que vem aparecendo na população é tão grande que até mesmo vão atacar aqueles que falavam de gordofobia? Será que mudou? Vírus zumbis estão acordando após 50 mil anos devido ao aquecimento do planeta, entenda. E agora estão citando a Rússia lá, ó. Acampar durante 2 semanas nas margens lamacentas e infestadas de mosquitos do rio Colima, na Rússia, pode não parecer a mais glamurosa das viagens de trabalho. Será que é o vírus que já apareceu na China vai aparecer agora na Rússia? Será que é isso que nos reserva o mundo de hoje? Tô falando para vocês que está complicado. Cada hora um ataque. Lembrando o vídeo exclusivo ontem, assista. Muito obrigado pelo apoio. O canal não tem propagandas, eu retiro as propagandas. Penso um dia em colocar, se depender se não tiver apoio ou não. Temos o Pix e caso clica aí no link da Amazon, navegue, compre e ajuda o canal. Pessoal, muito obrigado. Nos falamos em breve e até mais.